Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a duas questões de geometria. A primeira questão ela diz o seguinte, ela fala assim, as rodas dianteiras de um carro têm 1 metro de raio e dão 25 voltas, ao mesmo tempo em que as traseiras dão 20 voltas. Aí depois ele fala assim, calcular o raio das rodas traseiras e quanto percorreu o carro depois que as rodas dianteiras deram 100 voltas. Beleza? Bom, então olha só. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Da seguinte ideia. Olha só. Primeira ideia, eu botei assim, sabendo que as rodas dianteiras têm 1 metro de raio e dão 25 voltas, ao mesmo tempo em que as rodas traseiras dão 20 voltas. Então, repara o seguinte, que o número de voltas das rodas traseiras é menor que o número de voltas das rodas dianteiras. O que isso quer dizer? Que o raio das rodas traseiras ele é maior que o raio das rodas dianteiras. Tá legal? Então vamos lá. Então olha só, pensei assim, como o número de voltas das rodas traseiras é menor, logo podemos concluir que o raio das rodas traseiras é maior que o raio das rodas dianteiras. Então, para achar o raio das rodas traseiras, basta fazer uma regra de 3 simples e inversa. Beleza? Ficando assim, olha só. Vem comigo. Então tá aqui, Regras 3, as grandezas são raio e voltas, beleza? Onde não está variável, a gente vai inverter a fração, tá legal? Porque é inversa. Olha só. O que a gente sabe? Que 1 metro está para 25 voltas. E quantos metros do raio, né? Está para 20. Então, repare que o que era 25 passou a ser 20. Eu estou diminuindo a quantidade de voltas. Então, se eu estou diminuindo a quantidade de voltas, o raio tem que ser maior do que 1 metro. Então, essa grandeza tende a aumentar e essa grandeza tende a diminuir. Então, se isso acontece, a gente vai inverter essa fração aqui, a razão, né, onde não está a variável, tá legal? Então, o que é? 25 vai estar para 20, 20 está para 25, a gente inverte. Então, fica 25 está para 20, tá legal? Então, fica assim, x está para 1, aqui, x está para 1, assim como, aí aqui a gente inverte, fica 25 está para 20, tá legal? Repara que ambos são múltiplos de 5, então dá para simplificar por 5, né? 25 dividido para 5 dá 5 e 20 dividido para 5 dá 4. Então, esse daqui é o raio da roda traseira. E repara que 5 sobre 4, ele é maior do que 1. Tranquilo? Então, eu botei assim, conclusão. Então, o raio das rodas traseiras tem 5/4 o metro. Beleza? Agora, minha segunda ideia eu botei assim, achar o quanto percorreu o carro depois que as rodas dianteiras deram 100 voltas. Para isso, basta multiplicar 100 vezes o comprimento da roda dianteira, né? Então, para descobrir o quanto que o carro percorreu após 100 voltas das rodas dianteiras, então, para descobrir essa distância, basta a gente pegar o 100 e multiplicar pelo comprimento da circunferência, né? A circunferência da roda. Tranquilo? Então, a fórmula do comprimento ela é 2πr, sabendo que o raio vale 1 metro, né? Então, isso vai ficar 100 vezes 2π vezes 1. Então, 2π vezes 1, isso vai dar 2π. Então, 100 vezes 2π, isso vai dar 200π. Então, fica 200π metros. Então, esse daqui foi o quanto ela percorreu após 100 voltas das rodas dianteiras. Tranquilo? Vamos à questão 2? Então, olha só. A questão 2 é uma questão interessante, né? Outra questão de área, beleza? Ela diz assim, na figura abaixo, determine a área da região rachurada, né? Sendo ABCD um quadrado de perímetro 24 centímetros. Então tá aqui, olha só. Ele tá te dando esse quadrado aqui e ele quer essa área pintada aqui, essa área rachurada. Tranquilo? Bom,
eu pensei da seguinte maneira, olha só. A minha solução, eu vou fazer sem fórmula, tá legal? Então, sem fórmula, eu tracei essa diagonal aqui, ó, DB, e tracei essa diagonal AC. Aí, esse ponto aqui vai ser ponto médio desse lado, né? Porque as diagonais se interceptam no meio, tudo bem? Então, esse segmento aqui, ó, FE, vai ser uma mediatriz, né? A gente pode dizer assim, mediatriz, porque ela é perpendicular a essa base. E nesse ponto de concorrência, ela divide ao meio, né? Então, esse pedaço é igual a esse. Tudo bem? Tranquilo? Aí, repara que esse pedacinho aqui da diagonal tá pegando essa folha aqui, ó, está dividindo ela ao meio, dividindo em duas partes iguais. Aí, esse pedacinho aqui eu estou chamando de A1, que eu vou chamar de área 1. Tá legal? Repara que essa área 1, ela é igual a essa área, essa área, essa área, essa área, essa área, essa área e essa área. Então, eu achando a área 1, basta multiplicar isso daqui por 8, né? Porque são 8 partes, que eu consigo achar essa área rachurada. Beleza? Então, vamos lá. Botei assim, ó. Sabendo que ABCD é um quadrado de perímetro 24 centímetros. Vamos achar o lado desse quadrado. Então, tá aqui, olha só. 2P, que é igual a 24, né? Beleza? Aí, o que acontece? Aqui a gente tem a soma dos lados, né? Porque o perímetro ele fala que é 24, mas o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, tranquilo? Então isso vai ficar assim, ó, olha só. AB mais BC mais CD mais AD é igual a 24, beleza? AB eu vou substituir por L porque eu não sei quanto que vale esse lado. Então o lado desse quadrado eu estou chamando de L, tá legal? Então isso vai ficar L mais L mais L mais L que é igual a 24. Somando aqui, isso vai dar 4L, confere? Então fica 4L, que é igual a 24. O 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica 24 dividido para 4 e dá 6. Então o lado desse quadrado vale 6 centímetros. Então esse lado aqui, ó, vai valer 6 centímetros, né? Beleza? Então vamos lá. Aí depois eu pensei assim, olha só. Qual foi a minha próxima ideia? Então tá aqui, olha só. Repetindo a figura, né? Beleza? Aí eu sei que esse segmento aqui, ó, esse lado, né? O lado AB vale 6. Aí o ponto E é ponto médio, beleza? Então esse pedacinho aqui tem que valer 3 e esse pedacinho aqui também tem que valer 3. Aí coisa interessante aqui é o seguinte, olha só. A diagonal do quadrado, ela é bissetriz, beleza? Então esse ângulo aqui é de 90, né? Porque esse lado é perpendicular a esse, vai formar um ângulo de 90. Como essa diagonal é bissetriz, então vai pegar esse ângulo de 90 e vai dividir em duas partes iguais. Então esse pedaço aqui vai valer 45 e esse ângulo aqui vai valer 45. De boa? Aí, como esse lado aqui, ele é perpendicular a esse lado, né? Ele é perpendicular a essa base, então aqui também forma um ângulo de 90. Aí, ó, 90, 45. Logo, esse ângulo aqui também tem que ser 45, né? Porque é o que falta para chegar a 180. Tranquilo? Então, repara que aqui eu tenho um triângulo, retângulo e isósceles. Foi comigo? Tranquilo? Então, como esse lado aqui vale 3, então esse daqui também vale 3, né? Porque esse lado tem que ser igual a esse. Beleza? Então, esse cateto vale 3 e esse cateto vale 3. Tá legal? Tranquilo? Aí depois eu pensei assim, olha só. Vamos achar a área 1. Então, a área 1 é igual à área do setor menos a área do triângulo F e B. Então, pensa comigo, olha só. Essa área 1 aqui, ó, ela vai ser a área desse setor circular, tá vendo aqui, ó? Esse setor circular, que é 1/4 da circunferência de raio 3, né? Menos a área desse triângulo aqui, ó. Fazendo a diferença dessas duas figuras, a gente vai te sobrar esse pedacinho aqui, ó, que é a área 1, tá legal? Então vamos lá. A área do setor, como eu falei, né? É a quarta parte da circunferência, então a área da circunferência é πr ao quadrado, como é a quarta parte, então tem que ser dividido por 4. Então fica π vezes raio ao quadrado dividido por 4. Aí menos a área do triângulo FEB, bom, vai ser base vezes altura sobre 2, né? Então fica 3 vezes 3 dividido para 2. Então tá aqui, ó. 3 vezes 3 dividido para 2. Tudo bem? Aí lembrando que o raio desse 1/4 aqui de circunferência, né? É 3. Porque aqui seria o centro da circunferência, tá legal? Então do centro até
até a circunferência, esse é raio, beleza? E esse raio vale 3. Então, o raio aqui eu vou substituir por 3. Então, fica π vezes raio ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dividido para 4. Aqui, 3 vezes 3 vai dar 9. Aí fica 9 sobre 2. Tudo bem? Repare que eu tenho diferença de frações. Então, é necessário que nós igualemos os denominadores. Repare que o MMC entre 4 e 2 é 4, né? Então, eu vou pegar numerador e denominador e vou multiplicar por 2, tá? Então, 9 multiplicado por 2 dá 18. E 2 multiplicado por 2 dá 4. Aqui, 3 ao quadrado dá 9. Então, fica 9π sobre 4 menos 18 sobre 4. Agora sim, são frações homogêneas. Então, eu vou subtrair os numeradores. Então, tá aqui, ó, 9π menos 18. Isso dividido para 4. Beleza? Tranquilo? Então, achamos a área 1. Então, a área 1 vale isso daqui. Tá legal? Aí, depois eu botei assim, ó. Vamos achar a área rachurada. Aí, lembrando que a área rachurada vai ser 8 vezes a área 1. Né? Porque a gente pegou essa figura aqui, ó, essa figura pintada aqui, e dividiu ela em 8 partes iguais, ó. Tranquilo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, achando uma, para poder achar a área dessa figura pintada, basta multiplicar essa área que a gente achou, que é a área 1, e multiplicar por 8, né? Então, fica assim, ó. Área rachurada é igual a 8 vezes a área 1, que é 9π menos 18 sobre 4. Repare que 8 dá para dividir por 4, né? Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, fica 2 vezes 9π menos 18, beleza? Repare que o 18 eu posso substituí-lo por 9 vezes 2. Então, fica 2 vezes 9 vezes π menos 9 vezes 2. Repare que aqui, ó, eu tenho o fator 9 e o fator 9. Então, posso colocar 9 em evidência. Então, fica 2 vezes 9 vezes o que sobra daqui quando eu tirar o 9. Quando tirar o 9 desse termo, vai sobrar o π. E quando eu tirar o 9 desse termo, vai sobrar o menos 2. Então fica 2 vezes 9 vezes π menos 2. 2 vezes 9 dá 18. Então fica 18 vezes π menos 2. Então tá aí. Isso daqui é aquela área rachurada, que é essa área aqui, ó. Valeu, um abraço, até a próxima. Bons estudos.